Eu sou a professora Silvane e hoje eu trouxe algumas curiosidades astronômicas para vocês. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa extremamente curiosa. E hoje eu trouxe algumas curiosidades sobre a Lua. Acompanhe aí comigo. Existe água congelada na Lua. Uma rotação da Lua equivale a 28 dias na Terra, tempo que ela leva para dar uma volta em torno de si mesma. O seu movimento ao redor da Terra leva em torno de 28 dias também. E por esse motivo, sempre vemos a Lua do mesmo lado. A Lua está se afastando da Terra 1 a 3 centímetros por ano e 3 metros por século. A Lua tem uma gravidade muito menor do que a da Terra, devido à sua massa menor. Então, uma pessoa pesaria cerca de 1/6 do seu peso na Terra. É por isso que os astronautas conseguem dar grandes saltos na superfície lunar. A chamada Lua Azul não tem nada a ver com cor, mas com as fases da Lua, que não se repetem no mesmo mês. Mas como para tudo existe uma exceção, a cada 2 anos e meio aproximadamente, a lua cheia ocorre 2 vezes no mesmo mês. A segunda lua cheia é chamada de lua azul. A lua influencia e muito o nosso planeta. A gravidade dela age sobre a Terra e provoca as marés, ou seja, o movimento de vai e vem dos oceanos que ocorre de 12 em 12 horas. Vocês já passaram por alguma situação parecida? Já aconteceu com você, se você está na praia e de repente ela estava assim, rasinha e fica funda? Bom, comigo já aconteceu várias vezes. Aí eu te pergunto, por que será que existe maré baixa, maré alta? Você sabe o que é o fenômeno das marés? Bom, se você não sabe, hoje você vai aprender. Porque eu trouxe um vídeo muito bacana que você vai aprender tudo sobre o fenômeno das marés. Ele foi feito por pesquisadoras do MAST. Se liga! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia e eu sou mediadora e pesquisadora no MAST. E eu adoro o planeta Terra. Hoje eu vim aqui trazer um tema que tem tudo a ver com o nosso planeta, não é mesmo, Cláudia? Olá, eu me chamo Flávia e também trabalho no MAST como mediadora e pesquisadora. Hoje nós vamos falar sobre o fenômeno das marés. O que lhes vem à cabeça quando falamos em maré? E aí, Cláudia, fala pra gente, o que você pensa quando alguém fala em maré? Quando penso em maré, eu logo penso em praia. Vocês também pensam nisso? Por isso hoje eu vim aqui na Praia da Urca para a gente falar sobre esse assunto. Quem já veio à praia já deve ter observado essa linha que se forma ao longo dela. Parece até que ela acompanha o mar, não é? Na realidade, essa linha ela se forma onde as ondas estavam batendo algumas horas atrás, quando o nível do mar estava mais alto. Mas peraí, como assim? O nível do mar estava mais alto? Pois é, gente, todos os dias o nível do mar ele sobe e desce um pouquinho. E isso aqui é a maré. E para me ajudar a conversar um pouquinho sobre esse tema, eu vou chamar a minha amiga Flávia, que é astrônoma e sabe tudo de marés. Então, Cláudia, maré e astronomia tem tudo a ver. Aliás, maré tem tudo a ver com lua e sol. A Lua e o Sol exercem força gravitacional sobre o nosso planeta. Apesar da Lua ser bem menor do que o Sol, ela está muito mais perto da Terra. Por isso, a força de maré lunar é quase 2 vezes maior do que a força de maré solar. A atração da Lua sobre a Terra é maior na linha que une o centro da Terra ao centro da Lua. Além disso, na parte da Terra que está voltada para a Lua, essa força é maior do que do outro lado da Terra. Podemos dizer que a Terra é uma esfera sólida de rocha envolvida por outra esfera líquida, que forma principalmente os oceanos. Por serem líquidos, se deformam com muito mais facilidade.
Então, conforme a Terra gira em seu movimento de rotação, vemos que a maré sobe quando a Lua está passando, deslocando localmente a água do mar, elevando o nível por algumas horas. Nossa, muito legal isso, Flávia. Só que tem um detalhe, né? Todo dia a água sobe e desce um pouquinho. Quando a água sobe, a gente chama ela de maré alta e quando ela baixa, a gente chama de maré baixa. Mas isso acontece 2 vezes por dia. Por que isso acontece? Isso mesmo, Cláudia, bem observado. Todos os dias a maré sobe e desce 2 vezes. Mas para entender isso melhor, primeiro a gente precisa falar do movimento da Terra e da Lua ao redor de um ponto chamado centro de massa. Sabe o que é o centro de massa? Sabe quando a gente está tentando equilibrar um objeto, assim, por exemplo, um garfo? Isso, um galho. E você encontra esse ponto que ele fica equilibrado. Isso aí é o centro de massa do corpo. Mas quando estamos olhando para o movimento de um sistema, como no caso da Terra e da Lua, que são unidos pela gravidade, o centro de massa fica entre esses corpos. E fica sempre mais próximo do corpo que tem maior massa. Então, vamos buscar aqui o ponto de equilíbrio. Vamos ver. Viu? Isso. Aí está o centro de massa desse sistema. Mas tem um detalhe, né, Flávia? Esse centro de massa, ele não está bem no meio da Terra, né? Bem no centro da Terra. O que isso tem a ver com as marés? Isso mesmo. Esse centro de massa está deslocado do centro da Terra. Então, tanto a Terra quanto a Lua giram ao redor desse ponto, completando uma volta em aproximadamente 27 dias e 7 horas. Esse movimento é acelerado pela gravidade lunar, né? E essa aceleração faz surgir uma força contrária à Lua. Né? Então, uma força fictícia, chamada de força inercial, que está sempre contrária à Lua. Mas você disse força inercial? Como assim? Então, para a gente entender o que é uma força inercial, vamos pensar no seguinte exemplo. Quando a gente está lá no ônibus e o motorista arranca com o ônibus, a gente não sente sendo jogado para trás? É verdade. Então, isso é um exemplo da força inercial. Agora, quando o ônibus está andando sem acelerar ou sem frear, a gente fica paradinho. Como se a gente tivesse parado, né? Exatamente. Então, essa força inercial, ela surge quando o referencial que a gente está, no caso o ônibus, está acelerado. Então, voltando para as marés, elas são causadas pela força de maré, que nada mais é do que uma combinação entre a força gravitacional, Lua, Terra, com a força inercial, causada por esse movimento da Terra ao redor do centro de massa. Daqui desse lado, da Terra voltado para a Lua, a força gravitacional é mais intensa que a força inercial. E aí a gente tem uma maré alta aqui. Mas do outro lado, a força gravitacional é menos intensa. E a força inercial acaba ganhando essa disputa aí de forças, né? E ela é oposta à Lua. Lembre-se que ela é oposta, sempre oposta à Lua. Então a gente também vai ter uma maré alta aqui do outro lado da Terra. Mas, Flávia, eu já ouvi falar que ao longo do mês as marés variam. Por que isso acontece? Isso tem a ver com as fases da Lua. Quando a gente tem Lua cheia ou Lua nova, por exemplo, e a gente tem Sol, Terra e Lua alinhados, os efeitos de maré do Sol e da Lua são somados. E existem que o nível do mar fica ainda mais alto na maré alta. E é por isso que, por exemplo, no quarto crescente, no quarto minguante, esse nível do mar não vai ter tanta variação, porque Sol e Lua estão desalinhados, né? Estão formando aquele ângulo reto entre eles. Exatamente, vai ter menos variação no nível do mar. A gente ainda assim vai ter maré alta e maré baixa, mas vai ter menos variação. Mas, Cláudia, eu ouvi falar que dependendo do lugar que a gente está na Terra, essa variação de maré é diferente. Tem lugares que essa variação é de uns 2 metros, né, a variação do nível do mar. Tem outros que pode chegar até 10 metros, é isso mesmo? É isso mesmo. Na realidade, são vários fatores, mas existem 2 principais. O primeiro é porque a Lua tem um caminho, uma órbita em torno da Terra, e a força de maré tende a ser mais forte nas regiões bem abaixo desse caminho. E o segundo é porque cada lugar tem um fundo do mar diferente, e isso influencia na forma como a água se espalha, como uma bacia e um copo, por exemplo, que podem ter o mesmo volume de água, mas a distribuição é bem diferente. Meu nome é Larissa Valiati e eu sou bolsista PIBIC do MAST. Será que ao saber como a maré vai se comportar, conseguimos prever as marés? Cláudia, será que no MAST tem alguma coisa que pode ajudar a gente a responder essa pergunta? Larissa, tem sim. Aqui no MAST nós temos um instrumento científico muito importante e raro, que na realidade só existem 2 deles no Brasil,
e um deles está aqui. Ele se chama previsor de marés. Mas antes de conhecê-lo, precisamos entender como as marés são registradas. Existe um outro instrumento chamado marégrafo. Seu funcionamento é bem simples. Há um cilindro que gira e sobre a sua superfície há um papel milimetrado. Junto a esse cilindro há um mecanismo que possui um registrador, como uma caneta, que está ligado a uma boia que fica sobre o mar. À medida que o nível do mar vai subindo ou descendo, a boia se movimenta e o registrador também vai imitando seus movimentos. Depois de algumas horas, temos o desenho de uma curva representando a subida e a descida do nível do mar. É muito importante saber como o marégrafo funciona, porque podemos dizer que a principal função do previsor de marés é imitar esse registro que ele produz. Bom, agora que já conhecemos o marégrafo, vamos conhecer o previsor de marés? Bom, gente, esse aqui é o previsor de marés que a gente tem aqui no mastro. E como a gente viu, ele simula esse movimento de subida e descida do nível do mar, que é o que acontece, né, com o fenômeno da maré. Mas como que isso acontece nele? Isso acontece, gente, porque essas rodanas que a gente tem aqui, elas são paradinhas, mas na realidade elas se movimentam. E elas ajudam a dar esse movimento para a engrenagem que a gente tem aqui atrás desse relógio. Aqui atrás, a gente tem esse cilindro com um papel sobre ele, que vai girando em volta do próprio eixo e o registrador. Esse registrador, o movimento de subida e descida dele é ditado pelo movimento dessas rodanas. É super interessante, ele é como se fosse um computador, uma calculadora, só que todo analógico. O Serviço de Previsão de Marés ele começou no Observatório Nacional por volta de 1912. Nessa época, o observatório também realizava outras duas funções que eram muito importantes, de determinação da hora legal brasileira e de previsão do tempo. Então, esses dois serviços, junto com o Serviço de Previsão de Marés, eram muito importantes para a navegação nos portos brasileiros, tanto no Rio de Janeiro como de outras cidades do Nordeste, com grande fluxo de embarcações. Então já dá para imaginar um pouquinho como que os estudos das marés eles têm uma importância econômica, né? Porque a gente está falando de uma época em que grande parte, né, das transações comerciais ou até das viagens de pessoas em escala internacional, elas eram feitas pelos mares, né? Dessas transações comerciais muito importantes, a gente pode imaginar, por exemplo, a importação de produtos importados e o escoamento de café da Primeira República, né? Então, tudo isso, né, funcionava por meio da navegação. É legal também a gente pensar, né, a aplicação dos estudos das marés no dia a dia, né, da vida de uma população que vive numa região litorânea. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde fica o Observatório Nacional, né, a Baía de Guanabara ela tem uma influência muito grande sobre o dia a dia da cidade e mais ainda sobre as comunidades que moram perto da Baía, né? Esse serviço de previsão de marés do Observatório Nacional, ele funcionou até mais ou menos os anos 60, quando aí ele passou a ser realizado pela Marinha Brasileira, né? E o serviço deixou de ser realizado com um previsor de marés tão antigo, né, quanto esse que a gente mostrou para vocês, e já passou a ser realizado por computadores bem mais modernos. E aí? Legal, né? Gostaram? Bom, vou dar uma dica para vocês. Acompanhe aqui. Como descobrir o horário da maré alta e da maré baixa? Bom, a Marinha do Brasil pode ajudar a gente. Então, vou indicar para vocês esse site aí. É só entrar nesse site, colocar, né, o estado e, olha, eu coloquei lá Rio de Janeiro, né? Você coloca o local mais próximo da gente aqui, né, é a Ilha Fiscal, e ele dá direitinho para a gente o horário, né, da maré alta e da maré baixa. Então, agora, a gente, né, pode se programar direitinho e ninguém vai passar nenhum tipo de aperto, tá bom? Bom, me despeço de vocês com uma frase do imortal Paulo Freire que diz assim: sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo e nem ensino. Um grande beijo.